Bom, ninguém esperava por ela, ninguém pediu por ela, e eu posso dizer que hoje ela é um dos melhores materiais de Star Wars. E eu tô falando da série Andor, que chegou ao final agora no Disney Plus e que eu pude conferir. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa: Star Wars precisa seguir esse caminho, porque foi a melhor coisa que eles fizeram nos últimos tempos. Bom, como muitos de vocês já sabem, eu sou um grande fã de Star Wars. Tanto que os meus livros de Absolutos tiveram uma grande influência nessa franquia espacial. Porém, sempre que eu assistia Star Wars, eu tinha aquela sensação de gosto do conceito, mas parece que nenhuma história atinge o grande potencial que elas têm. É uma sensação estranha. E ao longo dos anos, eu confesso que eu fui baixando bastante a expectativa com relação a Star Wars, porque era às vezes uma decepção atrás da outra. O Mandaloriano até que deu um fôlego maior, mas a segunda temporada também não achei tão boa. A série do Boba Fett, não preciso nem dizer que foi uma decepção. Não que eu esperasse muito do personagem. A série da Ahsoka é muito boa, gosto muito, mas eu ainda tenho algumas poucas ressalvas sobre ela. Talvez eu possa fazer um vídeo aqui mais pra frente falando sobre isso. Mas Andor foi tão vindo do nada, que eu falei, gente, não tem como uma série dessa ser boa. Um ledo engano que eu cometi. A primeira temporada de Andor já tinha me surpreendido em muitos aspectos. E olha que ela veio na mesma época que a série do Obi-Wan, que eu achei assim terrível, principalmente em termos técnicos. A série era fraca em cenários, direção, teve umas escolhas muito duvidosas daquela criança Leia. Enfim, muita coisa ruim. Algumas cenas são legais, principalmente das batalhas do Obi-Wan contra o Darth Vader, mas isso não consegue salvar a série como um todo. Infelizmente, porque eu esperava bastante dela. E aí surgiu Andor. Esse personagem é originalmente de Rogue One, que é aquele filme Uma História de Star Wars, em que mostra uma equipe indo atrás dos planos da Estrela da Morte e passando esse plano para Leia, para que a Leia possa ajudar a destruir a Estrela da Morte no final do primeiro filme, Uma Nova Esperança. E aí, se você não assistiu Rogue One, cuidado, porque eu vou dar spoilers desse filme que já tem bastante tempo. E mostra esses grupos de pessoas que acabam se sacrificando. E aí surgiu essa ideia de fazer um prequel do Andor, mostrando a história desse personagem. E a história dele foi muito boa. Foi praticamente colocar Star Wars num thriller. Então a ideia foi sensacional. Mas eu não vou falar aqui da primeira temporada, eu vou falar agora da segunda, que eu acabei de assistir, e que encerra a série como um todo. Eu acho que séries precisam saber o momento de terminar, mesmo estando fazendo sucesso. Eu acho que foi um acerto muito grande terminar a história na segunda temporada. Tem série que se alonga demais e que simplesmente não vai pra lugar nenhum. Então, Andor fez certinho. 2 temporadas mostrando exatamente o que precisava mostrar. Ixi, a minha lamparina apagou, acabou a bateria, mas vamos ver se o vídeo fica bom mesmo assim. Então nessa temporada a gente tem o Andor, que antes era só um sobrevivente, agora abraçando a causa e se tornando um rebelde. E também mostra as diferenças entre ser um rebelde e ser um revolucionário. Um revolucionário é uma pessoa que realmente entrega a sua vida para uma causa. Então, nós vemos essa transição. O personagem começou lá como um mero contrabandista, fazendo essa transição para um rebelde, e desse rebelde ele vai evoluir para se tornar alguém capaz de se sacrificar, de colocar a sua vida de lado em nome de uma causa. Mesmo que ainda não saiba disso de certa forma. Porque eu acho que ele termina a série não como esse cara decidido a morrer para salvar tudo, mas esse cara que está determinado a fazer qualquer coisa para destruir esse império. Gente, tem um arco narrativo dentro dessa temporada que foi o planeta Gorman. Esse arco é sensacional. E ele mostra coisas muito contemporâneas que a gente pode espelhar aqui para o nosso mundo. Principalmente o controle da mídia, onde os poderosos utilizam da máquina da propaganda para controlar tudo e distorcem a ótica das coisas. Por isso é muito importante o olhar testemunhal. E o Andor, ele testemunha coisas ali terríveis que acontecem em Gorman, que ajudam ele a se desenvolver e tomar certas decisões na história também. Os diálogos e as atitudes dos personagens aqui são excepcionais. Uma coisa que essa série faz muito bem, como a gente já sabe o destino do personagem, a gente já sabe que ele não vai morrer, ou que nada terrível vai acontecer com ele, embora muitas coisas terríveis aconteçam com ele, sim. Mas aqui a série se propõe a colocar outros personagens importantes que a gente também vai ficar apreensivo com eles, e não temos a certeza se eles estarão lá no final, se estarão vivos, se estarão mortos. E você fica muito apreensivo para saber o que vai acontecer com esses personagens. Então essa foi uma manobra muito incrível que essa série tomou. A série Better Call Saul, que é um prequel do Breaking Bad, também faz isso muito bem.
coloca novos personagens que a gente se importa bastante, que a gente quer ver o que vai acontecer com eles, até mais do que o Jimmy, que é o Saul. Então esse é um recurso que eu acho muito legal para se usar em prequels. E eu tenho que falar aqui que eu nunca senti o peso desse império tão grandioso. Em Rogue One já dava para ver a grandiosidade, mas ela era resumida mais ao visual. As coisas ali, as naves gigantescas, tudo parecia muito grande. Aqui o peso do império, ele é palpável. Você sente aquela sombra do império em tudo. Os olhos do império parecem que veem tudo que você está fazendo. A apreensão que você fica durante a história de estar sendo observado, de alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Isso é uma camada que permeia a série inteira, que eu acho fantástica. E que nada em Star Wars teve isso antes. Aqui você se sente em risco junto com aqueles personagens, como se você também estivesse sendo de certa forma observado e tivesse que tomar cuidado até com seus pensamentos. E o interessante é que o Império, ele mostra várias camadas também, porque a gente também tem pontos de vista das pessoas dentro do Império. E algo que fica muito claro é que para se manter no poder, o Império ele não tenta destruir só os inimigos dele, mas ele esmaga também os seus próprios aliados. Ele não faz essa distinção em momento algum. Se tiver que eliminar, ele vai eliminar você, sendo você aliado ou inimigo. E a luta aqui ela vai ficando cada vez mais desesperadora. O cerco vai se fechando para todos os personagens. E a música ajuda muito a criar essa tensão extra. Eu me peguei em vários momentos assim na ponta do sofá assistindo aquilo, sem saber o que ia acontecer com os personagens que eu tanto gostei. São tonalidades de urgência que adicionam muito na história. E eu acho isso incrível. Os pontos de vista da história também são todos humanos. Mesmo aquele cara que é aliado do Império vai ter o seu grau de humanidade, não é aquela coisa maniqueísta do malvadão dando risada. Tem um malvadão aí na história que realmente é um sádico que fica olhando ali tudo desandar e as coisas terríveis acontecendo. Mas assim, é um personagem bem pontual na história. Parece ali mais como uma ferramenta. Que se eu não me engano o nome dele é até o nome de um personagem do One Piece, o Kaido. E assim, todos os demais personagens têm suas camadas, têm suas ideologias, têm suas crenças. E você acredita que aquelas pessoas são reais mesmo. Tanto que tem muito menos alienígena andando ali pela história, porque eles quiseram manter esse ar mais realista mesmo da coisa. Claro que o Império é essa máquina terrível que destrói tudo, mas quem tá ali como funcionário é um ser humano comum, trabalhando e ganhando seu salário. Existem, claro, as pessoas com mais ideologia, né, que vão abraçar mesmo a causa imperial, mas a gente tem que pensar também nas buchas de canhão, que estão ali indo trabalhar todos os dias e ganhando seu ganha-pão, e achando que aquele sistema é o novo normal. Coisa que é totalmente aplicável também ao nosso mundo. O mais interessante aqui é que os personagens não são aqueles heróis que surgem para salvar o dia com soluções mirabolantes. A gente vê que eles são completamente humanos, tentando vencer aquela máquina imperial, mas ao mesmo tempo penando para isso. Muitas vezes entrando em desespero só por ver o tamanho daquele poder contra o qual eles lutam. E o cerco vai se fechando e você não sabe como que aquilo vai terminar. Na verdade você já sabe porque você já viu Rogue One e o Nova Esperança, mas vocês entenderam. Aqui o foco é naqueles heróis que talvez nunca sejam lembrados pelos livros de história. Aqueles que possibilitaram que outros heróis escrevessem o capítulo final dessa história. Vamos muito além de Luke, Leia e Han, e temos aqui grandes sacrifícios em nome dessa causa. Aquelas pessoas que vieram antes para legitimar essa vitória. Então o meu review para essa série é 10/10. Não tenho o que discutir. Ambientação fantástica, suspense inigualável, complexidade dos personagens, world building, que é a construção de mundo sensacional, plot muito envolvente também. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar. E aí isso me deixa um sentimento agridoce com Star Wars, porque é uma franquia que eu gosto muito, mas eu sempre sinto que tem um potencial maior. E aí me aparece um Andor totalmente aleatório que faz esse estrondo e me deixa muito empolgado para Star Wars, mas ao mesmo tempo isso me dá um pouco de medo do que vai vir a seguir, porque parece que isso aqui foi um acidente. Não parece que estava planejado para dar tão certo. E aí deu muito certo, e eu espero que eles tenham consciência de que deu certo, se é que deu certo mesmo, porque tem que ver a audiência, tem que ver a aceitação do público, tem que ver tudo isso, embora os reviews do IMDb estejam muito bons, mas tem que ver se, num geral, a grande bolha de Star Wars está satisfeita com Andor e torcer para que a grande Disney tenha essa consciência de que fazer mais materiais assim pode ser bem interessante para esse universo. A impressão que eu tenho é que Star Wars atual é sobre fazer remendos, sobre gerar mais valor ao material que já existia. Tive muito essa sensação com Star Wars Clone Wars, que foi aquela série animada que fizeram, para mim deu muito certo,
inclusive introduziu a personagem Ahsoka, que é uma das minhas preferidas da franquia, e que deixou a trilogia prequel muito melhor, na minha opinião. E agora eu sinto que o Andor surge aqui para fazer isso também, tanto com Rogue One, deixar melhor ainda aquele filme que já é ótimo, quanto para a primeira trilogia. E ele consegue muito bem fazer isso. No Mandaloriano eu até senti isso, essa tentativa de melhorar a nova trilogia que fizeram. Mas, gente, pra mim nada salva aquela trilogia. Pra mim aquela trilogia poderia ser completamente excluída. Temos muitos poucos elementos ali que se salvem de verdade, na minha opinião. O próprio Bad Batch também tenta fazer um pouco isso, de salvar a nova trilogia. Mas acho também que não conseguiu muito. E eu acho, de certa forma, isso legal. Esses remendos que vão melhorando a história. Porém, me deixa esse gosto amargo na boca de que, poxa, Star Wars é uma galáxia. Poderia expandir para tantos lados essa história, mas ela fica sempre contida nesse cercadinho, nessa guerra contra o Império, ou pós-Império com sua nova ordem, que eu acho terrível. Fica presa aos Jedi, presa aos Skywalkers. E nada contra Jedi, tá? Eu adoro. Mas eu sinto que poderia expandir mais. Tem tanto potencial aí. E eles continuam presos nesse cercadinho. Então que Andor sirva para trazer um pouco mais dessa expansão. E quem sabe Star Wars não abrir suas asas para um novo universo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Eu quero fazer mais reviews de histórias por aqui. Contar histórias é o que eu mais gosto, então nada melhor do que falar de histórias por aqui também. E é isso, se inscreva no canal e até a próxima!